Boa noite, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um Tadel Online. E hoje é a nossa última ministração a respeito do tema temperamentos. Nós estamos numa série de mensagens ao longo desse mês de julho sobre temperamentos e hoje é o último temperamento que nós vamos analisar, que nós vamos conversar. E eu quero nesse primeiro momento pedir que você possa pegar um bloco de anotações, um papel, uma caneta, para que você possa anotar tudo aquilo que você for aprendendo ao longo dessa transmissão. Por que fazer isso? Porque é comprovado e quando você faz isso, há uma chance maior disso fixar essa compreensão, esse entendimento, fixar na sua mente, fixar no seu interior, de modo que você não perca essas informações. Se você apenas escutar, há uma chance de você acabar esquecendo isso facilmente, logo depois que essa transmissão acaba. Então, para que você possa reter essa informação mais, eu convido você a pegar esse bloco de anotações, pegar uma caneta, um lápis, algo que você possa anotar e interagir em meio a essa ministração. Se você quiser e se você puder, eu peço que você, ao final dessa ministração, você possa fazer um print dessa escrita, desse manuscrito que você fez e que você possa postar nas suas redes sociais. Com isso, nós temos uma interação maior e nós temos a possibilidade de fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas, além daquelas que já costumeiramente nos acompanham através do Facebook ou através do YouTube, ok? Também quero convidá-lo a pegar essa transmissão, o link dessa transmissão e compartilhar com as pessoas que você deseja. Se você entende que essa mensagem ela é relevante, ela é edificante, ela é bênção para a vida de alguém, esse é o momento que você tem de fazer isso. Hoje nós vamos falar a respeito do último temperamento, dentre 4 temperamentos, nós vamos nos deter no temperamento do fleumático. Então, se você quer que alguém acompanhe essa transmissão, esse é o momento. Talvez você imagine que alguém seja fleumático e queira que ela tenha essa confirmação, esse é o momento que você tem de poder pegar esse link e enviar para essa pessoa, para ver se bate mesmo, para ver se de fato ela é uma fleumática quanto você imagina, ok? Então nós vamos agora para o quadro e nós vamos nos deter aqui na explicação a respeito dos temperamentos. Muito bem, então nós estamos falando nesse mês de julho sobre o tema temperamentos. Você que está conosco todo esse tempo de julho, sabe que nós estamos na nossa 4ª ministração, essa é a última desse mês e também a última a respeito desse tema, essa série de mensagens. Então, nós queremos nessa noite falar a respeito do último temperamento e para poder facilitar a compreensão, nós vamos aqui novamente fazer a nossa imagem aqui, o gráfico, falando a respeito de cada um deles. Nós já ministramos a primeira mensagem, a primeira ministração foi a respeito do sanguíneo e para enfatizar a respeito do sanguíneo nós falamos através de um personagem bíblico que foi o Pedro. Depois nós falamos a respeito do colérico. E para poder enfatizar a respeito do colérico, nós usamos um personagem bíblico que é o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Na semana passada nós falamos a respeito do melancólico e nós enfatizamos a ministração falando a respeito de Moisés. E hoje nós vamos falar a respeito do último dentre os 4 temperamentos, que é o fleumático, ok? O fleumático é a ênfase dessa ministração, ok? Para facilitar a compreensão, assim como nós já temos feito a cada uma das nossas ministrações, nós vamos falar a respeito dos defeitos e também das qualidades, vamos falar a respeito de características negativas e também de características positivas a respeito desse temperamento que é o temperamento do fleumático, ok? Então desse lado nós vamos falar a respeito das qualidades, vamos colocar aqui as qualidades, os pontos fortes, as fortalezas da alma desse temperamento do fleumático, e nesse outro lado nós vamos falar a respeito dos defeitos, ok? Ou seja, das características negativas que esse temperamento tem, áreas de possíveis quedas que existem na vida de alguém que tem um temperamento fleumático. Então, como uma qualidade,
uma das qualidades, principalmente em situações que existe pressão, alguma situação de estresse, alguma situação difícil de resolução. Dentre esses 4 temperamentos, esse temperamento tem um perfil muito interessante, que é a capacidade de se manter calmo. Ele é calmo. O temperamento fleumático, uma das suas qualidades é justamente essa. É um perfil calmo, ok? Calmo. Ele, além de calmo, ele tem essa tendência, está ligado a essa calma, ele é tranquilo, geralmente, naturalmente, tranquilo, ao ponto até de irritar outros temperamentos, que não são tão calmos e tranquilos, principalmente em momentos em que se exige algo. Então, diante das exigências, diante de até mesmo responsabilidades, diante de pressões, diante de situações, circunstâncias, por vezes desafiadoras, o perfil do fleumático é um perfil calmo, é um perfil tranquilo. Além disso, ele tem também outra característica que está ligado àquilo que ele se propõe a fazer, aquilo que ele de fato ele toma para si. Ele tem um perfil de ser responsável, ele é muito responsável, ok? Responsável. Além de calmo, tranquilo, responsável, ele também, diante daquilo que faz, o fleumático, ele é extremamente eficiente, ele é eficaz naquilo que se propõe a fazer, ele é eficiente, ok? Então, além de calmo, tranquilo, responsável, eficiente, ele também tem um perfil, e isso, dependendo da situação, pode até mesmo virar um defeito, mas no geral, ele é alguém conservador, ok? Uma característica desse perfil, desse temperamento, ele é conservador, ok? Além disso, ele também tem uma tendência a ser prático, ele é um perfil que tem a tendência a ser prático. Além disso, também, quando assume o seu papel, uma vez que ele se responsabiliza por aquilo que lhe chega à mão, ele tem uma tendência de ser um bom líder também. Então, diante desses fatos aqui, dessas qualidades, quando bem tratadas e bem alinhadas na vida de um fleumático, ele tem a capacidade de ser também um bom líder. Eu vou colocar aqui para nós podermos facilitar a visualização. Ele também é um bom líder. Outra característica do perfil do fleumático está ligada à sua capacidade de interagir e de se relacionar com as demais pessoas. Ele tem um perfil que nós podemos chamar de diplomático. Ele é altamente diplomático, tem uma facilidade grande de manter contato e comunhão com as pessoas. Então, ele tem esse perfil, nós podemos chamar aqui de diplomático. Além disso, ele também, nós fechamos então aqui, para nós de algum modo olharmos as qualidades desse temperamento, que é o temperamento do fleumático. Ele também é alguém que costuma ser bem-humorado. Uma outra característica que nós estamos aqui colocando como uma qualidade é que ele é também bem-humorado, ok? Muito bem, vamos falar agora um pouquinho a respeito de defeitos, de características negativas desse temperamento que nós estamos analisando aqui nessa noite, que é o fleumático, ok? O alvo da nossa explicação aqui nessa noite. Bom, uma das características desse temperamento é que ele é calculista, e isso faz com que ele muitas vezes não se lance em algumas realidades. Ele é calculista. Além disso, ele tem um perfil, e isso é talvez uma das grandes dificuldades desse temperamento do fleumático, e que o impede de desfrutar muito dessas qualidades, e impede ele de ser muitas vezes eficiente, de ser responsável,
de se tornar de fato um líder é que ele tem um perfil muito temeroso, muito medo envolvido. Então, temeroso. Temeroso. Além de calculista e temeroso, ele tem uma capacidade grande na comparação com outros perfis, com outros temperamentos, que é a sua capacidade de ser indeciso. Ele é muito indeciso, ele costuma lidar com muita indecisão. Então, indeciso. Calculista, temeroso, indeciso. Ele também tem uma tendência a ser muito mais contemplativo. Ou seja, ele prefere ficar vendo do que necessariamente fazer. Por mais que quando assume o seu papel ele se torne prático, e ele tem um perfil de ser prático naquilo que assume, ele tem uma facilidade, é como um defeito, que está ligado à sua natureza, ou seja, naturalmente ele é assim, ele nasce assim. O fleumático, ele tem essa inclinação apenas para ver. Ele não gosta de ser protagonista, ele não gosta de assumir papéis de responsabilidade. Por mais que quando ele assume e faz muito bem, há uma tendência grande a ele, num primeiro momento, não querer, ou até mesmo fugir de qualquer tipo de responsabilidade como essa, de liderar ou de assumir algo que possa de algum modo ser assim, de proporções maiores do que ele costuma pensar sobre si mesmo. Ele não gosta desse papel. Então, isso torna alguém muito mais contemplativo. Ele tem essa característica, contemplativo. Além de calculista, temeroso, indeciso e contemplativo, ele também tem uma tendência enorme a ser desconfiado. Diferente de outros perfis que têm uma facilidade de crer, são rapidamente pessoas dadas a crer. O fleumático, ele tem um perfil de ter desconfiança envolvida. Então tem esse detalhe aqui ele é desconfiado. Desconfiado. Muito bem. Calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado. Além disso, ele tem um perfil, isso atrapalha muito. Está ligado a ser temeroso, está ligado a ser contemplativo, mas ele também é normalmente muito passivo, extremamente passivo. Uma passividade que chega a agredir. Além disso, ele é introvertido, diferente desses outros temperamentos aqui de cima, sanguíneo e colérico. Ele é alguém semelhante ao melancólico também nesse sentido. Ele é introvertido. Introvertido. Ok? E para nós finalizarmos essa descrição aqui dos defeitos, ele também, e aqui talvez seja o grande mal do fleumático, e o que o impede de desfrutar tantas realidades abençoadas, boas, e tantas suas qualidades, por vezes nem são vistas, conhecidas, por causa dessa descrição que eu vou dar agora, por causa dessa característica, desse defeito que existe no fleumático, que é a desmotivação. Ele é alguém naturalmente desmotivado. Muito bem, então nós temos aqui a descrição de qualidades, defeitos. Qualidades: calmo, tranquilo, líder, responsável, eficiente, conservador, prático, diplomático, bem-humorado. Defeitos: nós temos aqui calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, passivo, introvertido e desmotivado. Para que a gente possa compreender um pouco melhor, nós vamos agora ver um personagem bíblico para nós olharmos mais atentamente sobre esse perfil do fleumático, ok? Muito bem. Bom, vamos a algumas explicações importantes para complementar
e completar essa descrição que nós acabamos de dar a respeito do fleumático é que o fleumático, ele é alguém de fácil convivência, alguém fácil das pessoas conviverem, se relacionarem com o fleumático. O fleumático é uma pessoa que, costumeiramente, por ser calmo, por ser sossegado, ele acaba sendo facilmente bem visto pelas demais pessoas. Os demais temperamentos gostam muito do fleumático em termos de convivência, e isso o torna alguém muito simpático, fácil. Alguns até o credenciam como o Senhor Simpatia, dado ao fato de que ele tem algumas características que ajudam muito na convivência. Além de ser naturalmente o fleumático uma pessoa boa, ele é naturalmente bom, ele é naturalmente bondoso, ele é uma pessoa boa, de índole, de moral, de costumes. Então, ele não é alguém que costuma agredir os demais com o seu jeito, com a sua conduta, muito pelo contrário. A sua maneira de viver e conviver facilita muito os relacionamentos. Então ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa calma, ele é uma pessoa acessível, ele costuma trabalhar muito bem em equipe, uma pessoa de fácil convivência, diferente de outros temperamentos que em equipe acabam trazendo um rastro de destruição. O fleumático, ou melhor, o fleumático, ele é alguém que normalmente é bom de convivência e fácil de se trabalhar em equipe com ele. Ele é eficiente naquilo que se propõe a fazer, tem a característica de ser conservador, então não é dado a muitos sobressaltos. Ele é alguém contínuo, é alguém que tem uma estabilidade na sua maneira de viver e de ser. Ele é alguém que normalmente as pessoas o tornam digno de confiança, alguém que as pessoas acreditam, confiam no seu jeito de ser e também no seu trabalho. Ele é alguém capaz, alguém prático também naquilo que se propõe a fazer, fácil de lidar. Então, isso facilmente o coloca nessa condição de ser o Senhor Simpatia, como eu disse. Agora, geralmente, essas pessoas, o fleumático, eles são tão bons que até na comparação com outros temperamentos, alguém poderia dizer assim: olha, mas isso é um perfil de um crente. Porque quando você vê um fleumático na sua essência, eles costumam ser tão bons que se assemelham em termos de conduta, de moral, até mesmo a vida de um crente, de um cristão. Obviamente isso não o credencia e o torna crente cristão, porque crer em Cristo não está ligado a uma conduta simplesmente assertiva, mas está ligado a você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu falo isso porque até algumas pessoas dizem, quando avaliam um perfil como esse, um temperamento como o do fleumático, chegam a dizer assim: olha, ele é como se fosse crente, é quase crente, só falta Jesus na vida dele. Mas é só por faltar Jesus que vai para o inferno um fleumático, entendeu? O fleumático vai para o inferno como qualquer outro vai, desde que não aceite a Jesus, desde que não entregue a sua vida a Cristo. Então, isso é importante ser dito, que no sentido moral, por ser conservador nos seus costumes, na sua maneira de lidar, ele não é dado a violência, não é dado a embates, não é dado a brigas. Então ele tem um perfil que passa facilmente tranquilo e isento diante de complicações da vida. Mas existem algumas fraquezas ligadas a esse temperamento, e uma das fraquezas, como eu já disse na descrição final dos defeitos, é justamente a falta de motivação. A falta de motivação é também, assim como nós já avaliamos na semana passada do melancólico, o fleumático também ele convive com essa realidade da falta de motivação. O fleumático ele chega até mesmo a ser displicente em algumas realidades do seu próprio trabalho, em função da sua falta de motivação. E chega, em algumas ocasiões, a ser até mesmo intransigente. Ele é, em algumas ocasiões, pão duro, em função da sua maneira de pensar, de ser. Ele não é dado a excessos, chega a ser alguém que retém muito. Então, é taxado muitas vezes como sendo alguém pão duro. Também é alguém indeciso, são alguns aspectos negativos, abordagem negativa dessa realidade do fleumático. Como eu já disse, ele tem um desejo a ser apenas contemplativo. Ele foge, ele realmente não gosta da condição de ser alguém protagonista, alguém que faça algo acontecer.
ele gosta de se resumir e a ser apenas um mero espectador. E isso com certeza é algo muito ruim, porque faz com que ele não se torne muitas vezes relevante naquilo que ele pode fazer, aquilo que até mesmo tem um chamado de Deus a ser feito. Mas o fleumático, por esse desejo natural a não ser alguém protagonista e ser um mero espectador de ver os protagonistas fazerem a vida, ele pode passar pela vida inteira batido, sem trazer nenhuma relevância a nada e a ninguém. Então, os fleumáticos, eles vão precisar, em algum momento, serem tocados pelo Senhor e reconhecer suas próprias limitações, a fim de poder trabalhar e sair dessas limitações para, de fato, ser um protagonista da sua própria história. Agora, quando os fleumáticos avançam e chegam ao protagonismo, eles são destacáveis em muitas áreas. Nós temos fleumáticos, como eu já disse, que são maravilhosos diplomatas. Então, muitos diplomatas, pessoas que lidam com negociação, são pessoas que são pacificadores em muitas situações, são chamados a compor esse quadro, a ocupar essa função, justamente por causa de um perfil pacificador, um perfil diplomático, e aí nós encontramos no fleumático essa condição. Muitos fleumáticos são professores, médicos, cientistas, pasmem, alguns são humoristas, porque eles também têm um acentuado e bom senso de humor. Então, uma vez que eles rompem a sua falta de motivação, sua desmotivação, eles acabam sendo protagonistas de coisas muito interessantes. Muitos fleumáticos também lidam na áreas de atendimento ou áreas de planejamento. Muitos fleumáticos são escritores, muitos deles são editores de livros e de revistas e assim por diante. Ou seja, existe um protagonismo possível para um fleumático, e quando eles assumem, se tornam, a semelhança também dos demais temperamentos, eles também se tornam bons e poderosos líderes, muito capazes diante daquilo que eles se propõem a fazer. Uma vez que um fleumático ele é cheio do Espírito Santo, obviamente o Espírito Santo vai trabalhar e vai retrabalhar a sua motivação na vida do fleumático, de modo que ele vai até mesmo fazer coisas incomuns como servo de Jesus. Então nós temos fleumáticos que são poderosas ferramentas nas mãos de Deus, que com certeza marcam a vida de muitas pessoas. Agora, interessante, um fleumático ele jamais se oferece para ser líder. Um fleumático jamais ele vai se oferecer, se propor, se lançar naturalmente, em função das suas características inatas, ou seja, ele não se propõe a esse caminho de liderar nada. É algo natural do fleumático, uma luta natural para ele exercer qualquer papel. Isso não está ligado à sua incapacidade, muito pelo contrário, na verdade está ligado à sua falta de motivação para ser protagonista de alguma coisa. Então ele tem uma capacidade latente, até mesmo para liderança, uma capacidade poderosa para ser líder, mas naturalmente ele acaba saindo dessa condição. Então ele tem capacidade de ser líder, ele tem capacidade de ser eficiente, de ser gentil, ele é muito bom no trato com as pessoas, mas até mesmo para não criar conflitos, na possibilidade de criar conflitos futuros, ele foge desse desafio de protagonismo, justamente para não correr esse risco. Então é natural que quando um fleumático ele começa a ser despertado pelo Senhor, ou alguém o provoca nesse sentido, ou alguém o motiva, o chama a alguma responsabilidade, alguma liderança, é muito comum que o fleumático no primeiro momento ele diga não. É muito comum. O fleumático ele vai dizer não e normalmente vai achar que outras pessoas são mais capazes, outras pessoas têm mais habilidade para assumir esse papel, sendo que na verdade ele tem total capacidade inata. Agora, é interessante aprender a lidar com um fleumático, quando ele diz esse não. Se nós forçarmos, é natural que ele acabe se indispondo e até mesmo sendo inflexível a essa decisão de não atuar, de não exercer nenhum papel.
E ele vai fazer isso não de uma maneira assim grosseira, não vai fazer isso de uma maneira violenta, não, porque não é do perfil dele. Ele vai fazer isso até mesmo de maneira gentil, mas ele vai deixar claro que ele não quer. Então, o caminho melhor para se lidar com o fleumático é apostar na sua responsabilidade que ele tem nata. É nato um senso de responsabilidade na vida de um fleumático. Então, um fleumático crente, um fleumático cristão, ele tem um senso de responsabilidade nata por aquilo que Deus falou com ele. Então nós precisamos apostar muito naquilo que Deus fala com o fleumático. Então, dar ao fleumático a chance dele pensar, dele orar, é muito comum que ele, em meio a esse ambiente do falar de Deus, ele vai acabar assumindo o seu papel e correspondendo com aquilo que foi pedido para ele. Então, é interessante essa maneira de lidar com o fleumático. Nós não devemos interpretar o fleumático como alguém que tenha falta de capacidade para alguma coisa. Eu falo isso porque é comum nós olharmos pessoas fleumáticas e interpretarmos equivocadamente a respeito dos seus talentos e das suas capacidades, porque eles são muito inexpressivos, eles não são dados a expressões. Então, por falta de expressões externas, é natural que a gente olhe para essas pessoas, eu falo a gente no sentido das demais pessoas, olhar para os fleumáticos e achar não tem valor em si, não tem capacidade em si, não tem talento. Então, eles são os últimos a serem escolhidos, os últimos a serem considerados, normalmente, justamente porque eles acabam se escondendo em meio à sua introversão, acabam se escondendo atrás da sua falta de motivação natural para fazer qualquer coisa. Então, é importante olhar para o fleumático na busca de identificar os seus talentos, e são muitos os seus talentos, a fim de poder lançá-lo às responsabilidades que o fleumático deve, com certeza, ocupar na sua vida. Então, o fleumático, essa falta de exteriorização não está ligada à sua incapacidade, mas está ligada à sua desmotivação nata, ok? Isso é importante ser dito. O fleumático, ele costuma desempenhar excelentemente trabalhos que envolvam rotina. Coisas que envolvem rotina são ótimas para o fleumático, assim como para o sanguíneo são tudo aquilo que ele corre. O fleumático, ele ama, ele se dá muito bem com trabalhos que envolvam rotina. É interessante você perceber isso. Quando você pega em termos profissionais a carteira de trabalho de um sanguíneo, é possível que ele já esteja na segunda ou terceira carteira de trabalho, o tanto de vezes que ele entrou e saiu de empresas. Quando você vê um fleumático, você vai perceber poucas páginas ali, e você vai ver longo tempo trabalhando com as mesmas coisas, porque isso está ligado ao seu temperamento. Então isso é interessante de perceber, está ligado ao seu entusiasmo, está ligado à sua motivação, diante daquilo que ele decide de fato fazer. Então, o grande segredo de lidar com um fleumático é a capacidade de motivá-lo inicialmente. Uma vez motivado inicialmente, fique tranquilo, você vai ter um fleumático atuando naquilo por muito tempo, e isso vai ser muito, muito significativo. Então, quando você pega um sanguíneo, por exemplo, apenas fazendo uma comparação, o sanguíneo tem um entusiasmo inicial muito grande para o trabalho, mas, como você já sabe, a desmotivação surge depois e ele acaba se desencantando muito facilmente. O sanguíneo é como um gelo, ele chega rígido, chega ali duro, firme, forte, mas conforme o calor da rotina chega, o calor da rotina derrete esse gelo, e quando você vê, aquela fortaleza acaba se tornando em algo líquido. O colérico, ele vai fazer... O colérico, ele vai fazer com excelência aquilo que ele se propuser a fazer, em termos de trabalho. Mas o problema do colérico é justamente o rastro que ele acaba deixando de violência emocional. Então, conforme ele vai caminhando, a sua língua acaba sendo uma língua cáustica o suficiente para poder machucar pessoas ao longo do caminho, do perfil dele. Ele envolve a ira e a cólera, por isso colérico, acaba deixando esse rastro aí ao longo do caminho. Então, essa é uma tendência. Já o melancólico ele acaba se afastando até mesmo em pouco tempo daquilo que ele se propõe a fazer, mas não em função
das mesmas razões do sanguíneo, que se desmotiva com facilidade, mas sim em função da falta de um padrão perfeito, porque o melancólico ele é perfeccionista, então esse padrão imperfeito que ele vê acaba o desmotivando facilmente, ou porque ele fica ofendido em algum momento do percurso. Então o melancólico carrega essa marca, alguma brincadeira feita que ele não gostou, é o suficiente para o melancólico acabar se encolhendo e não mais trabalhando naquilo que se propôs a trabalhar. Então, dentro dessa análise, o fleumático é alguém que se mantém fazendo aquilo que se propôs por muito mais tempo na comparação com os demais. Os fleumáticos gostam muito de rotina, e eles trabalham em silêncio. Não sei se você ainda lembra, mas quando nós falamos do sanguíneo, nós falamos que sanguíneo é alguém que, se você ficar próximo do sanguíneo, você vai ter com certeza muito barulho envolvido. Agora, o fleumático, ele é alguém que costuma trabalhar em silêncio, é típico dele, e ele é eficaz, ele serve com eficiência, com eficácia, e também tem bom humor envolvido. Então, o humor dele, ele está ali, ele é presente, mas a questão que envolve, como eu já disse, é conseguir motivar inicialmente o fleumático. Ele precisa dessa motivação inicial, principalmente. Caso contrário, é possível que ele nunca exerça aquilo que ele poderia exercer tão bem. Então, obviamente, a gente está falando aqui, e isso tudo que eu estou falando é em exceção à obra do Espírito Santo, seja na vida do sanguíneo, seja na vida do colérico, seja na vida do melancólico, bem como na vida do fleumático. Obviamente, nós estamos falando a respeito de características inatas. Nós não estamos falando a respeito da transformação que o Espírito Santo gera e que demonstra na vida de qualquer um desses temperamentos perseverança e bons frutos, independente do temperamento que nós estamos aqui analisando. Então isso é muito importante nós entendermos. Uma dica importante para um fleumático é: ore. Se você é um fleumático crente, cristão, então é importante orar ao Senhor. Sempre que você receber um desafio, sempre que você receber uma oportunidade, antes de você recusar, porque é uma tendência natural você recusar, e eu sei disso, então eu digo para você, examine-se diante desse não envolvimento natural que você está predisposto a manifestar. Essa falta de envolvimento, é importante que você se examine. E a melhor maneira de você se examinar é orando ao Senhor, para que você possa identificar se essa falta de entrega, essa vontade de recusar uma oportunidade, se ela vem do Espírito Santo, ou se ela vem de uma tendência natural sua, como alguém fleumático, que nesse caso envolve normalmente egoísmo. Isso é importante ser dito. Por quê? Porque a maioria dos fleumáticos, eles têm medo de falhar, e o medo de falhar diante de outras pessoas faz com que eles lancem fora essas oportunidades, eles relutam de se lançar. Então, a minha indicação aqui é: peça orientação para Deus, e Ele vai te conduzir para responsabilidade, e Ele vai te ajudar, à medida que você confia nele, a suprir tudo aquilo que você precisa para você poder desempenhar aquilo que Ele mesmo te chamou a fazer. A plenitude do Espírito Santo na vida de um fleumático, ela não vai permitir que ele dê lugar para a sua carne. O Espírito Santo vai motivar o fleumático para o serviço. Então, à medida que você se alimentar da palavra de Deus, e à medida que você se entregar ao Espírito Santo, o que vai acontecer é que o Espírito Santo vai trazer para você alvos. Isso é muito importante, porque a motivação do fleumático está muito ligado à necessidade de ter alvos estabelecidos. Ele é prático nisso, então ele precisa de alvos. Se ele não tiver alvos, a sua praticidade vai ficar comprometida, e ele não vai conseguir ter motivação para poder fazer nada. Então, o que importa para a vida de um fleumático é ter alvos claros. Isso vai construir um plano, e esse plano vai estimular. É um estímulo que vai ser o segredo para que ele de fato possa chegar a ser determinado naquilo que começa a fazer. Então, como eu disse, uma vez que o fleumático se dispõe de fato a fazer, ele vai fazer. Mas essa determinação, ela não vai ser necessariamente por um sangue quente correndo nas suas veias, porque isso não é comum do fleumático, assim como é do sanguíneo.
ela também não vai ser por um entusiasmo que de repente bate. Ele não é dado a sobressaltos. O fleumático não é alguém que se entusiasma com muita coisa. É uma característica do fleumático. Então, quando você espera entusiasmo do fleumático, você vai se decepcionar. Se você fala pro fleumático assim, olha, fale com entusiasmo, ele vai falar assim, eu estou muito entusiasmado. Olha, eu estou muito entusiasmado de estar falando com vocês. E vai ficar nisso. Meu Deus, isso é esse entusiasmo? É o máximo que ele consegue. Ele não é alguém naturalmente entusiasmado. Se você fala com o sanguíneo sobre entusiasmo, ele já entra gritando, ele já entra explodindo, ele já entra a adrenalina no pico. O fleumático não. Ele não é dado a esses sobressaltos, ele não é dado a essas ênfases em demasia, ele acha completamente desnecessário isso tudo. Mas, uma vez motivado da maneira certa, por meio de alvos, por meio de planos, ele vai alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque o que de fato determina a determinação não é entusiasmo em si, nem sangue quente correndo em nossas veias. O que determina a determinação é a capacidade de ter uma visão. Então, se o fleumático tiver uma visão, ele vai ter metas, ele vai ter alvos, e isso com certeza vai motivá-lo. E consequentemente, o fleumático então, cheio do Espírito Santo, com esses objetivos, ele vai, em função do seu temperamento transformado pelo Espírito Santo, ele vai alcançar esses alvos com toda certeza. Nós temos vários fleumáticos ao longo da palavra de Deus. A verdade é essa, nós temos Noé, nós temos Samuel, nós temos José, o esposo da Maria, nós temos Natanael, nós temos Filipe, nós temos o apóstolo Tiago, mas nós vamos focar em um personagem que nós temos mais conteúdo para poder explorar e poder definir que de fato ele é alguém nesse perfil chamado de fleumático. Então nós vamos falar nada mais e nada menos do que esse é o momento que você pensa. Eu dou aqueles 3 segundinhos para você saber se você consegue acertar. É esse mesmo aí que você pensou. É o Abraão. Muito bem. Abraão é o cara da nossa análise hoje, é o personagem bíblico que se enquadra nesse perfil do fleumático. E a verdade é que Abraão, ele jamais teria sido e se tornado o que de fato ele foi e se tornou, se não fosse por uma obra do Espírito Santo de Deus na vida dele. A verdade é essa. Sempre que o Abraão andou na orientação do Espírito Santo de Deus, ele foi extremamente bem sucedido. Mas também sempre que o Abraão, ele foi controlado pelo seu medo, sua insegurança, ele acabou sendo dominado por dúvidas, incertezas, e acabou sendo um fracasso completo. A verdade é essa. Então, quando nós olhamos para a vida do Abraão, nós vemos algumas características, talvez alguém vai chamar de cautela. Pode ser chamado de cautela. E cautela, ser cauteloso é muito bom para muita coisa. Mas ser cauteloso ao extremo, diante daquilo que Deus nos chamou a fazer, é um sinônimo muitas vezes de desconfiança. É um sinônimo muitas vezes de falta de fé. Então é interessante isso, porque você vai perceber que o Abraão, que se torna biblicamente no pai da fé, é alguém que naturalmente não tinha fé em nenhuma, absolutamente nenhuma, porque ele era um fleumático. Ele era alguém que era desconfiado naturalmente, e alguém que era dado a segurança e a rotinas. Agora você imagina o que Deus precisou fazer na vida desse homem para fazer com que ele, de um fleumático nato, se transformasse no fleumático mais maravilhoso de todos os tempos e mais usado por Deus para se tornar o pai da fé. Isso é tremendo. Por quê? Porque naturalmente Abraão, ele era alguém que hesitava, era alguém indeciso, era alguém medroso. A verdade é essa, e essas são as marcas de um fleumático naturalmente. Então a Bíblia fala, ele morava na cidade de Ur, era Ur dos Caldeus, uma cidade muito desenvolvida, e uma cidade poderosa, era o berço de uma civilização, e essa cidade ela era idólatra, e ela era pervertida. Esse era o quadro do lugar onde Deus foi achar um homem, para poder levantar através dele uma nação, para chamar de sua. Então, perceba de fato onde Deus foi para poder
usar esse homem. E o que Deus faz? Deus arranca ele dessa realidade. Então Deus vai tirar ele desse lugar e vai lançá-lo numa nova caminhada, rumo a um novo lugar. Um lugar onde Deus pudesse de fato demonstrar o seu poder na vida e através da vida desse homem chamado Abraão. Mas Abraão, ele dependia tanto da sua realidade segura, dos seus pais, da sua família, que em vez de ele obedecer rapidamente e inteiramente a ordem de Deus, na verdade ele parou, ele não foi, ele não obedeceu de forma rápida e completa, ele parou no lugar chamado Harã, com a sua família, com toda a sua família, lembrando que Deus já tinha falado para ele poder deixar a sua parentela, mas não foi isso que ele fez, e ele só vai obedecer, Abraão só obedeceu depois da morte do seu pai, para você ver o quão apegado ele era ao seu pai e ao seu porto seguro ali, dentro do seu contexto de família original. Então depois que o Terá, seu pai, ele morre, ele vai obedecer ao Senhor, mas não sem levar alguém nessa caminhada. Então quando o Senhor ele fala novamente com Abraão, aí mesmo assim ele decide levar uma muleta lá, não um amuleto, uma muleta mesmo, né? Muleta, de se escorar em alguma coisa que trouxesse alguma segurança nessa caminhada. Então ele decidiu levar o seu sobrinho Ló como sua companhia. Então aqui o fleumático do Abraão, ele vai começar agora a se enredar no meio do seu próprio medo e insegurança. Isso vai ter uma tendência de trazer muitos problemas para ele. E o fleumático Abraão, ele tem uma tendência de se preocupar com tudo aquilo que foge do seu controle. Então, um fleumático tranquilo, calmo, é aquele que tem controle da situação. Você quer trazer insegurança a um fleumático, é só tirar ele desse comodismo, dessa realidade que ele está bem conhecedor dela. Então, ele, como eu já tinha dito antes, né? O fleumático não sofre de falta de capacidade, mas ele não costuma agir bem em ambientes desconhecidos. O desconhecido é algo extremamente assustador, apavorante, alguma coisa assim atemorizante para o fleumático. Então, o Abraão, em função disso, ele relutou em obedecer à voz de Deus. Ele vai caminhando no primeiro momento com a sua família, até que deixe seu pai, aí depois ele leva o seu sobrinho, e isso tudo é uma muleta protetora que, no geral, vai trazer muitos problemas e vai se perceber desnecessário ao longo da caminhada, que no caso Ló foi muito desnecessário ao longo da sua caminhada e vai trazer sofrimentos ao longo desse direcionamento de Deus, e até mesmo confusão ao longo do percurso. Um pouquinho depois, tem um episódio interessante que Deus vai fazer um teste com o fleumático aqui. Vai fazer um teste com Abraão. E Deus vai trazer fome sobre a terra. E é interessante, a Bíblia fala que diante da fome sobre a terra, ele vai agora procurar mais uma vez uma muleta quebrada para poder se escorar. E agora ele vai para o Egito. E o interessante disso tudo é que ele não consultou a Deus, e ele vai então com a sua família toda lá para aquela terra pagã do Egito, para aquela terra idólatra do Egito. Então isso já está na cara que vai dar em um grande fracasso, e não foi nada diferente do que de fato aconteceu. Esse fracasso foi completo, em função dele não ter esperado pelo socorro de Deus, não ter esperado pela manifestação do Senhor que estava lhe conduzindo ao longo desse percurso. Agora, interessante, outra característica do Abraão é que ele é pacífico, ele tem amor pela paz, porque é um fleumático. O fleumático é extremamente pacífico. Ele é alguém que ele não quer briga, não quer confusão, não quer nada, ele foge disso, ele não gosta desse tipo de situação. É muito incômodo para alguém num perfil fleumático ter essa inconveniência de uma discussão, de uma treta com alguém. Então, o perfil do fleumático Abraão é alguém que vai buscar ser pacífico, pacificador. Nós temos um episódio que agora, em meio a essa trajetória, Ló e Abraão prosperam, eles se tornam agora
senhores, de muitos funcionários, de muitos servos, e os servos, os pastores de Ló, agora começam a brigar com os pastores de Abraão. Não existiam divisões entre eles, era tudo de todos, só que existiam os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e agora acontece uma confusão imensa entre os pastores de ambos. O que acontece? O Abraão chega, chama o Ló e fala basicamente para ele: nós não podemos ficar assim. E ali ele aceita até mesmo interessante isso, né? Ele se dispõe a uma divisão para não ter o conflito diante daquela situação. Então, o Abraão e o Ló vão ter esse momento ali de separação. Agora, interessante que, além de pacífico, ele é leal, extremamente leal, porque, você sabe, o Ló ele escolhe um caminho que acaba sendo Sodoma e Gomorra, e passa a história, e agora vai acontecer um episódio lá na frente, que vai acontecer uma guerra, e muitos reis vão dominar Sodoma e Gomorra, e nessa dominação vão levar cativo, vão levar como escravo muitas famílias, dentre elas a família de Ló. E aí nós vemos o nível de lealdade de um fleumático, porque isso é interessante, porque a sua atitude quando pressionado, ela revela a sua personalidade, e a pressão ela não muda o nosso caráter, mas ela nos mostra, né? ela identifica a nossa verdadeira natureza, e a natureza do Abraão, ela vai ser mostrada aqui diante de um momento de pressão. Mas olha como ele age, ele na calada da noite, ele prepara, e ele convoca 318 homens que, treinados para a batalha, saem, perseguem os inimigos, os vencem e conseguem recuperar todos os bens, inclusive Ló e sua família, com a sua mulher, com os seus filhos, com tudo que tinha. Isso de maneira assim, parece fácil até o que aconteceu. E o interessante dessa história é que demonstra um nível de eficácia do fleumático Abraão, o nível de lealdade, e também demonstra um pouco do seu perfil, porque diante de um fato tão maravilhoso, porque ele consegue com 318, apenas 318, vencer tantos, e com poderio bélico muito maior, mas em nenhum momento você vai perceber uma ênfase demasiada na vitória. Abraão não vai, ele não é dado a elogio pessoal, ele não é dado. Por quê? Porque ele é um fleumático. Então, a preocupação dele ali com os seus entes queridos, com seus familiares ali, era uma emergência maior do que o amor que ele tinha pela sua própria segurança pessoal e pela sua própria proteção emocional. E a sua reação calma e o seu perfil, que não é nada emocional, fez com que ele tivesse uma vitória esmagadora, que é característica aqui do fleumático na maneira de vencer. Ele é alguém que vence, mas ele não é dado a exibicionismo. Se fosse algum outro perfil, numa vitória como essa, nós teríamos muita informação e uma descrição assim, exibicionista ao extremo, da grande performance na batalha. O Abraão foi lá e venceu tranquilamente, e nem deixou muita informação a respeito disso. Por quê? Por causa da sua atitude conservadora. E essa atitude conservadora inclui não ter louvor a si mesmo, coisa que é característica de outros perfis. Ele não é dado a louvor sobre si mesmo. O fleumático, ele é muito regular naquilo que se propõe a fazer. Ele é muito consistente naquilo que se propõe a fazer. Até mesmo na prática do dízimo, por exemplo. Não é à toa que o primeiro a dizimar aqui é justamente Abraão. E Abraão, ele dizima de tudo aquilo que Deus havia dado para ele. Ele dizima diante de Melquisedeque. Há um registro claro. Isso é até fácil de compreender e até mesmo colocar na conta, no crédito do próprio ser fleumático. Por quê? Porque é do perfil fleumático, isso é importante ser dito, ser alguém regular e consistente em dízimos. Por exemplo, olha que coisa interessante, os sanguíneos, eles são dados a muitos votos de fidelidade, o que não necessariamente acaba sendo fiel, mas ele é muito dado ao seu emocionalismo, a fazer votos de fidelidade ao seu Senhor. Enquanto o colérico, ele geralmente está tão comprometido financeiramente com tantas coisas, que ele acaba não conseguindo e acaba adiando sempre o seu compromisso com o Senhor. Então, normalmente, o colérico acaba sempre sendo alguém que vai se comprometer futuramente com o Senhor, porque agora ele está muito comprometido com tanta coisa que ele está fazendo. Já o melancólico,
ele tem um temor nato, ele tem um medo de não conseguir dar conta da sua própria renda, e isso poder de algum modo abalar, então ele reluta em ser dizimista. Já o fleumático, ele é alguém que costuma ser dizimista. Isso é uma coisa interessante a ser analisada. Os fleumáticos, mais do que qualquer outro temperamento tendem a fazer aquilo que é aceitável. Agora, interessante, isso é importante ser dito também, o que vale para o dízimo não necessariamente vale para a oferta, porque o fleumático, ele não é nada emocional. Então, em função disso, ele gosta de coisas regulares, consistentes. Então, quando você pensa em liberalidade, generosidade, diante do fato da oferta, aí há uma restrição natural em relação a isso para com o fleumático. Não é que ele não dá oferta, mas ele não é dado a emocionalismos. Então, não é uma palavra que facilmente vai emocioná-lo, não é um clamor e um apelo que facilmente vai, vamos assim dizer, levá-lo a ofertar. Mas ele é dizimista. Ele até pode ofertar. Agora, se ele ofertar, ele vai normalmente fazer ofertas que vão ter o perfil de ser contínuas. Isso é interessante quando você avalia o perfil aqui do fleumático. O fleumático convive com uma característica que é danosa para ele, que é justamente a sua passividade. Então ele tem uma inclinação natural para ser pacífico, mas ele também, além de ser pacífico, ele é alguém diante de conflitos que é muito passivo, e diante de realidades que envolvem responsabilidades, ele é extremamente passivo. Então, os homens fleumáticos, isso é importante ser dito, os homens fleumáticos, em virtude da sua passividade, eles têm a tendência, principalmente no começo de uma relação, de um casamento, a serem dominados pelas suas esposas quando elas não são fleumáticas. É importante ser dito isso. Talvez você dê uma risadinha aí. Pode parecer engraçado, mas isso é uma tendência natural. Por quê? Porque ele é passivo. Ele não é dado a conflitos, ele não é dado a muitas expressões, e também não é dado a assumir papéis de protagonismo. Então, se nós tivermos ao lado de um fleumático, uma mulher, uma esposa, com um perfil mais extrovertido, mais exteriorizável, facilmente, aquilo que ela pensar já é, aquilo que ela querer já aconteceu. Porque o fleumático não é dado num primeiro momento, ok? Isso é importante ser dito, num primeiro momento, a assumir o seu papel. Não estamos falando de fleumáticos controlados pelo Espírito Santo, e não estamos falando de fleumáticos que entenderam diante do Senhor as suas próprias limitações, e que diante disso confessaram as suas culpas e assumiram o seu papel. E aí nós temos fleumáticos poderosos, líderes até mesmo dentro das suas próprias casas. Isso é importante ser dito. Mas, naturalmente, isso é o que acaba acontecendo até mesmo com Abraão. Vamos pegar o Abraão como referência. Então, nós temos ali um quadro interessante. Nós temos a impaciência da esposa no cumprimento de uma promessa feita por Deus. Deus fez uma promessa de um filho, lembra disso? Ok. Então, dado ao fato de que o filho não chega, então agora nós temos um perfil da Sara ali, e a Sara ficou inquieta nessa história, e ela queria que um filho pudesse perpetuar a descendência, já que o filho não vinha através dela. Então o que ela fez? Ela sugeriu que ele tomasse uma serva e pudesse através dela ter um filho. Ok? O que acontece? Essa anuência de Abraão acaba resultando num acontecimento talvez um dos mais desastrosos e desfavoráveis e deploráveis da Bíblia, que é justamente a introdução de outras nações que só vieram à existência e que se estabeleceram conflitos que duram até hoje, por meio desse fato aqui, desse momento em que Abraão decidiu consentir com aquilo que a sua esposa propõe. Então a Bíblia deixa claro isso, né? Diz assim, e Abraão atendeu ao pedido e à proposta de Sara. E aí nós temos a tragédia que vai se manifestar. Interessante que essa tragédia, ela se manifesta no seguinte sentido: a tragédia da gravidez da Agar, ela vai, e da rejeição de Sara, vai gerar um conflito
grande ali, porque vai gerar uma expulsão de uma família, porque é uma família que agora se estabelece ali. E aí, para manter a paz, olha que situação, né? Para manter a paz, então o Abraão, ele vai acatar essa situação, para não manter aquele conflito permanente que se estabeleceu na família, com as duas mulheres ali envolvidas. Ele vai, mais uma vez, atender ao domínio de Sara nessa história. Detalhe, ele amava Ismael, hein? A Bíblia fala que ele amava Ismael, o filho que ele teve com a serva, mas ele não tinha força naquele momento, o seu perfil fleumático não tinha força de resistir à sua esposa, e a força dela, mesmo depois do erro que havia sido cometido. Então nós vamos perceber alguns traumas aqui, emocionais, que Abraão vai ter, justamente em função do seu perfil, depois que acontece o nascimento de Ismael, e também dentro desse quadro, posteriormente vem o nascimento de Isaac, ok? Então, uma das lições que os fleumáticos, amantes da paz, precisam aprender aqui diante dessa história, é que nada se consegue na base da acomodação. Acomodar não vai determinar vitória, mas é necessário que se assuma a responsabilidade. O Abraão vai aprender isso um pouquinho mais para frente nessa história. Então, depois que ele vai ter uma profunda experiência com Deus, o Abraão vai se tornar um bom exemplo de marido e de pai. É interessante isso. A Bíblia vai falar disso em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 a 6, vai dar o exemplo de Abraão como sendo um chefe de família. Mas ele não era inicialmente esse chefe de família, muito pelo contrário. E no começo ele não era um líder espiritual, e não era um cabeça, que veio a se tornar depois dessa profunda experiência que teve com Deus. Um dos grandes problemas de Abraão, bem como é um dos grandes problemas do perfil do fleumático, é justamente o medo. É interessante quando a gente fala do medo, porque o medo, se você percebeu, todos os perfis, todos os temperamentos convivem com esse negócio chamado medo, né? Impressionante isso. O medo, ele é uma consequência natural da queda. E é intrigante você perceber que em cada temperamento, talvez o que tem menos disposição, uma menor disposição ao medo, seja justamente o colérico, dentre os quatro, mas ainda assim convive com algumas pitadas disso também. Agora, o sanguíneo, apesar de ter aquelas falsas bravatas que ele dá, na verdade ele é alguém muito inseguro e temeroso, e esse medo acaba perturbando ele muitas vezes. O melancólico, bem como o fleumático, aqui tem doses generosas de medo envolvido. Era o caso do Moisés, e aqui também é o caso do Abraão, que tiveram que vencer esses temores íntimos, internos, para poder serem usados por Deus. E a única cura para essa predisposição ao medo é o poder sobrenatural de Deus envolvido. Quando alguém se lança e se entrega a depender da soberania e do poder de Deus, essa pessoa vai romper o medo. Moisés rompeu o medo, e Abraão também. São excelentes exemplos de pessoas que mudaram essa característica do medo e passaram a ser pessoas extremamente ousadas em Deus. Agora, perceba o medo do Abraão. Abraão, em dois episódios, por medo de ser morto diante de um rei, ele vai se introduzir num reinado, num povo, e ele vai conversar com a sua esposa, porque a Bíblia fala que Sara era muito bonita, e ele, por medo de saber que aqueles reis eram poligâmicos, e saber que aqueles reis tinham um harém, tinham muitas mulheres, sejam elas solteiras ou casadas, não importava, eles de fato incluíam elas para o seu harém. Então, por medo, em duas ocasiões, ele vai fazer um acordo para sua mulher se parecer como sendo sua irmã. Pasme, é inacreditável isso, mas isso é o que aconteceu. Então, isso que aconteceu diante do rei do Egito, isso que aconteceu também diante de Abimeleque, que por medo tiveram esses episódios. Interessante que nas duas ocasiões Deus conseguiu reverter por sonho ou por praga, para fazer com que a Sarai não tivesse o dano de ser possuída por um outro homem, por causa do medo do seu marido diante da morte. O maior problema envolvido aí, na verdade,
diante dessa história se chama incredulidade. E isso eu queria finalizar essa ministração, essa explicação, deixando muito claro que naturalmente o fleumático é alguém incrédulo. E agora é o ápice dessa ministração, dessa mensagem, porque à medida que o Abraão, ele vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, ele vai sendo transformado de alguém incrédulo em alguém que se tornaria o pai da fé. Isso é inexplicável, isso é maravilhoso, porque isso gera esperança para todo fleumático que está aí me vendo nesse momento. Se esse fleumático, com esse perfil, fazendo coisas tão agressivas para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta, se tornou o pai da fé, então há esperança para você, há esperança para todos aqueles que creem no Senhor. Quanto mais o Abraão, ele aprendeu a respeitar a Deus e aprendeu a confiar no Senhor, menos temeroso ele ficou. E a fé se tornou um exemplo de submissão incondicional à soberania de Deus e ao poder de Deus. Isso é tremendo, e Deus vai usar a vida dele como um exemplo a ser seguido. A chave para essa fé consistente que Abraão teve foi aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a ser controlado pela palavra de Deus, aprender a obedecer a instrução de Deus e dar crédito àquilo que Deus falava, a entender que Deus, ele era um pai amoroso, e confessar diante do Senhor os seus próprios erros e permitir que Deus pudesse guiá-lo. Isso é o mérito daquilo que Deus fez na vida de Abraão. Abraão foi transformado poderosamente. A força da fé de Abraão, ela foi testada por Deus em alguns momentos, e talvez o momento mais impressionante do teste de Deus, da fé de Abraão, foi justamente quando Deus pediu para ele o filho que ele tanto amava, que era o filho da promessa, o filho que era o Isaac, para ser oferecido em holocausto no monte. E ali nós temos um momento impressionante, que eles estão se deslocando, e o filho pergunta, estava tudo ali preparado para o sacrifício, e o filho pergunta: cadê o sacrifício? Cadê o animal para ser oferecido, ofertado? E quando aquele jovem lhe pergunta: cadê o cordeiro para o holocausto? O Abraão responde uma resposta de confiança no Senhor, e isso é uma tônica da sua própria vida, e ele diz basicamente que Deus proverá. E aí nós temos a expressão do Jeová Jirê, o Deus que provê. E aí, a partir daquele momento, de fato, nós vemos claramente a certeza de que ele acreditava que Deus iria prover. Ele não sabia como, não tinha controle nenhum da circunstância, estava andando no total sobrenatural e no total desconhecido, mas ele confiava de que Deus de fato ia prover. E então, você sabe, quando ele levanta o cutelo, ele está pronto para poder matar o seu filho em holocausto ali, em sacrifício ao Senhor. Deus o para, um anjo o para, e Deus basicamente diz para ele assim: ó, agora eu sei que você de fato teme a mim, que você me teme, que você confia em mim, porque você teve ao ponto de não negar o teu próprio filho, o filho do seu amor, o seu único filho, o filho da promessa. E Deus então, por meio disso, agora aponta para Jesus como sendo aquele que seria o sacrifício. Deus, ele provê um carneiro ali, que vai ser a oferta substitutiva, que vai substituir a morte do Isaac. E por meio daquele carneiro que morre no lugar do Isaac, nós temos ali um prenúncio, um sinal daquilo que aconteceria por meio de Jesus, que morreria em favor da minha vida e da sua vida. E isso é tremendo. Essa situação dramática que aconteceu ali mostra o quanto de fato Abraão aprendeu a confiar no Senhor. Mas é importante ser dito que essa confiança do fleumático Abraão em Deus, ela foi um crescimento, ela foi crescendo gradualmente. E é interessante porque você pega o capítulo 12 de Gênesis, que fala a respeito do chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12, e você pula para Hebreus capítulo 11, você com certeza vai perceber que tem um milagre envolvido ali. E o milagre é o milagre do poder sobrenatural de Deus, que faz com que um homem medroso, um homem inseguro, um homem com todas as características que eu acabei de falar, se torne num referencial de fé,
um referencial a ser seguido por todos nós, o pai da fé. Isso é tremendo. Isso só foi possível porque ele foi alguém que se permitiu ser controlado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Como ser controlado pelo Espírito Santo de Deus? Efésios capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo nos diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O segredo para ser e ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo é todo dia ser cheio do Espírito Santo, é permitir-se ser cheio do Espírito Santo. Isso é o que é a linguagem de Efésios capítulo 5, verso 18. Desse modo, nós não andaremos segundo a carne, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, verso 16, nós não andaremos diante da carne, em função da carne, mas nós andaremos no Espírito. Para andar no Espírito é justamente em função de ter uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito para sempre seja o nosso Deus. Eu quero, para finalizar essa ministração, além de orar com você, eu quero mencionar para você que você, caso ficou com dúvida a respeito do seu próprio temperamento, talvez você percebeu que tem um pouco de um temperamento, um pouco de outro, e talvez você gostaria de fazer um teste para saber identificar o seu temperamento. Quero dizer que é muito simples você fazer isso. Você pode, até mesmo através do Google, colocar lá teste de temperamentos. Vão surgir vários sites para que você possa fazer um teste de temperamento. Agora, se você quiser uma indicação rápida, eu quero colocar aqui, ali no quadro, eu vou colocar um link para que você possa fazer um teste do seu próprio temperamento. E se você digitar isso no seu dispositivo, na internet que você estiver utilizando, você vai poder fazer um teste e identificar os percentuais dos temperamentos envolvidos, tá bom? Então, vamos colocar aqui para que você possa saber. Então, você pode colocar aí no navegador que você utiliza, independente do dispositivo que você estiver utilizando. Vou colocar na forma de link mesmo. Então, https, dois pontos. Estou falando aqui como, de fato, é o link para você quiser copiar exatamente o que eu estou colocando. Vai dar certo e você vai entrar diretamente num teste de temperamento. Então, https, dois pontos, barra, duas barras juntas, né? E aí você coloca educa mais. Lembre-se do ano do mais. Ficou fácil agora, né? educamais.com, ok? Aí faz mais uma barra, e aí você escreve teste de temperamento. Só que não esqueça, você não pode colocar isso tudo junto, você tem que separar isso com um hífen. Então, teste, hífen, aqui um tracinho, né? Tracinho de novo, e temperamento. Eu sei que está pequeno, talvez está um pouquinho difícil de você acompanhar, mas eu vou repetir para que você possa entender. E no finalzinho, mais uma vez, barra, ok? Então esse aqui é um link, um dos muitos links possíveis para que você possa fazer o seu próprio teste de temperamentos. Você vai responder, é um questionário, você responde lá, e conforme a clareza nas suas respostas, conforme a veracidade daquilo que você responder, vai aparecer para você ao final uma informação mais clara a respeito do seu próprio temperamento. Então, qual é o link que eu estou sugerindo para você entrar? Não é o único, mas existem com certeza outros, mas esse aqui é um possível. https, dois pontos, educamais.com, teste, temperamento, Com isso você tem então a possibilidade de fazer um teste do seu próprio temperamento, ok? Vamos orar para nós encerrarmos essa ministração e essa série de mensagens a respeito do tema temperamentos. Glória a Deus. Eu quero agradecer também a sua presença, a sua participação ao longo de todo esse mês.
Eu tenho certeza que foi muito edificante, foi muito relevante. Eu sei que você teve muito proveito com tudo aquilo que você ouviu e viu por meio dessa ministração. Eu quero sugerir que você possa, sempre que quiser, voltar a essas mensagens, vê-las novamente, para você relembrar a respeito dos temperamentos, fazer o seu teste de temperamento, identificar, porque é uma maneira de você ter autoconhecimento, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação tão intensa, interagindo através dos seus comentários, através das suas curtidas, através do seu compartilhamento, muitas vezes, dessa transmissão. Quero agradecer, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar e nós encerramos essa série de mensagens a respeito do tema temperamentos. Pai, eu clamo que o Senhor possa abençoar a vida nessa noite dos nossos queridos e amados fleumáticos, que, à semelhança de Abraão, precisam de um toque do Senhor, da voz do Senhor, do direcionamento do Senhor, para que deixem da sua insegurança, medo, apatia, falta de expressão, de ousadia, para viver, Senhor Deus, controlados por Ti e serem protagonistas de uma grande história que vai tocar toda uma geração. Eu quero, Pai, no nome de Jesus, clamar que a semelhança de Abraão, o Senhor faça na vida desses homens e mulheres, Pai, que estão agora me vendo, a mesma obra. Torne eles relevantes nas Tuas mãos. Torne eles pessoas que de fato vão tocar muitas e muitas outras pessoas, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, a vida de cada um. Muito obrigado por essa série de mensagens. Que o Senhor possa abençoar poderosamente as nossas vidas, através de tudo aquilo que nós aprendemos aqui, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, e até a semana que vem, com mais uma série de mensagens poderosas na presença do Senhor. Tchau, tchau.